Vamos falar de fósseis humanos? Muitos cientistas têm se especializado em fósseis de humanos e de símios. Esses fósseis eles são chamados de hominídeos. É claro que cientistas naturalistas se preocupam em estudar esses fósseis porque eles entendem que existe uma ancestralidade comum, tanto entre os símios quanto entre os homens. Agora, os cientistas cristãos também têm interesse em estudar esses fósseis, já que lá em Gênesis, no relato da criação, no sexto dia, Deus criou o homem, a coroa da criação. Quando nós falamos de hominídeos, é muito importante a gente analisar especialmente a evidência, os dados que estão disponíveis. Porque a gente precisa diferenciar o que é dado do que é especulação. Então, para isso, vamos aqui a 4 pontos muito importantes sobre esse assunto. Existem fósseis de hominídeos, isso é fato. Eles foram descobertos. Segundo ponto, essas evidências, elas incluem partes do esqueleto, parte do crânio, do dente. São evidências de atividades como, por exemplo, fogueira, ferramentas, pinturas, né, na parede de cavernas, por exemplo. A questão é que essas descobertas, elas acontecem nas camadas mais altas da coluna geológica. Aqui é importante a gente relembrar o que é a coluna geológica. A coluna geológica, ela é um diagrama que é didático, foi feito pelos geólogos, pelos paleontólogos e que mostra a sequência das camadas de rochas sedimentares que são encontrados. Lembrando que as camadas que estão mais embaixo são mais antigas e as camadas que estão mais em cima são mais recentes. Isso de acordo com um princípio chamado de princípio da superposição. Então o que acontece é que esses fósseis eles são encontrados nas camadas mais altas. Isso significa que eles são super recentes em relação a outros tipos de fósseis, com relação aos dinossauros, por exemplo. Lógico, né? Isso tudo dentro da cosmovisão evolucionista e naturalista. Apesar desses fósseis eles apresentarem uma grande diversidade de variedades, de características, eles são basicamente classificados em 2 grupos. Então você tem um grupo que é mais parecido com os símios e que fica ali no grupo dos australopitecos, como a Lucy, por exemplo, que são aqueles mais próximos do ancestral que seria o macaco, e aquele que é mais próximo de características do homem moderno, que são os homos, né? Então nós temos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e, finalmente, o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Agora, como é que esses fósseis eles são interpretados? Bom, é lógico que a cosmovisão evolucionista ela vai usar a questão filogenética para poder classificar e organizar esses fósseis. O que é isso? Eles vão pegar aquelas similaridades, aquelas características que são mais parecidas umas que as outras e vão organizar de forma que você tenha um ancestral que vai dar origem a vários descendentes, sempre com a ideia de que houve uma origem comum. A grande questão com relação a essa interpretação evolucionista desses hominídeos, e é algo que todo mundo pergunta quando a gente vai falar sobre criacionismo nos diversos lugares aí no Brasil, né? Uma das primeiras perguntas, eles existiram mesmo? Bom, se existem esses fósseis, eles existiram. A grande questão de colocar esses fósseis numa ordem que vai ser feita por inferência, dando a ideia de que há um ancestral comum, é a questão de que muitos desses fósseis que são encontrados, eles são encontrados apenas em fragmentos, é um crânio que tem muitas partes faltando, às vezes é um dente, às vezes se você pegar, por exemplo, o achado da Lucy, é extremamente fragmentado, inclusive a partir dessa fragmentação, né, desses ossos fragmentados que foram encontrados, tem gente que diz que ela morreu porque ela caiu de uma árvore. Então existe muita especulação a respeito desses achados. Por exemplo, o Homo habilis, ele é um fóssil, tem muitas características de símio, só que ele foi encontrado perto de várias ferramentas humanas. Então, se tem um fóssil que tem essas características
e que é encontrado perto de um lugar que tem um monte de ferramentas são usados pelos humanos, então só pode ser um ancestral, né? Não pode ser um humano que fez essas ferramentas. Então, existe uma certa especulação com base na cosmovisão. Existe muita confusão a respeito da forma como esses fósseis eles são classificados. Existe uma classificação errada, existe uma bagunça. Inclusive, um pesquisador escreveu um texto que eu vou referenciar aqui, que ele diz que é uma verdadeira bagunça, é um mosaico, porque os pesquisadores não sabem direito se localizar, né? Não sabem direito o que eles estão fazendo, porque é muita informação, que é muita especulação que é feita, mas a evidência não acompanha essa especulação. Outro exemplo também são os neandertais, né? Que seriam aí os primos do homem moderno. Foi feita uma pesquisa e foi descoberto por meio do DNA mitocondrial que o nosso DNA tem cerca de 97% de similaridade com o do Neandertal, né? E foram encontrados fósseis de Neandertal com fósseis de humano moderno, ou seja, esses dois indivíduos eles se cruzavam, eles se reproduziam, eles tinham um relacionamento. Então, será que não seriam apenas uma variedade dos humanos que existiam na época? Mas enfim, a cosmovisão evolucionista, ela vai apontar essa similaridade como uma origem comum. Já um cientista cristão, ele vai entender essa similaridade entre essas partes como sendo a variedade de indivíduos que existiam logo após a saída da Arca e logo após a dispersão da Torre de Babel também, né? Então, esses dois grupos, o Australopithecus e o Homo seria a variedade do homem moderno que existe hoje. E os Australopithecus faziam parte da variedade de símios que existiam naquela região, naquela época, né? É interessante a gente ver, por exemplo, que muitos desses achados dos fósseis dos homos, né, Homo habilis, neandertalenses, são fósseis encontrados ali na região do norte da África, na Ásia e na Europa. E se a gente lembrar da Bíblia, a gente tem a Arca, né, que parou ali naquela região. Então, a partir dali, a família de Noé acabou se multiplicando e formando a população que mais para frente construiu a Torre de Babel, né? E depois se dispersou após a confusão das línguas. Então, é natural que naquela região a gente encontre fósseis e evidências de que houve atividade naquela região. E essas diferentes formas, esses diferentes fósseis, seriam, então, uma evidência da diversidade de indivíduos da população que existiam ali. Eu falei para vocês da dificuldade do evolucionismo com relação a essa narrativa, que é evidência de fato, ou seja, é uma evidência fragmentada, é uma evidência que é construída muitas vezes com base na especulação, né, na extrapolação, na verdade. Então, se esse dente que eu achei aqui nesse lugar, ele é muito parecido com o dente dos humanos modernos, então provavelmente é o ancestral do homem. E muitas vezes existe uma empolgação, e você pode ver que isso aparece frequentemente. É só você colocar um alerta de e-mail, uma coisa que eu falo para você fazer, coloca um alerta de e-mail no Google, colocando evolução do homem, que você vai ver com uma certa frequência vai aparecer que foi finalmente descoberto o elo perdido, o missing link na evolução do homem, ou essa descoberta vai revolucionar tudo que nós sabemos sobre a evolução do homem. Sempre tem essa empolgação de determinados cientistas e jornalistas, só que depois de um tempo, sempre você vai ver que tem uma coisa que é melhor que a outra, ou até mesmo um erro. Né? E a gente tem uma história de fraudes com relação a isso. Eu vou colocar também um link de um podcast que eu produzi com o Vinícius, e a gente falou justamente sobre, por exemplo, o homem de Piltdown, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque nem sempre esses erros na classificação do fóssil, na interpretação desses fósseis, são divulgados como é divulgado a descoberta, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem National Geographic produzindo documentários e episódios, né, de séries
antes mesmo do artigo ir passar pela revisão por pares, né? Que é a peer review que a gente chama, que é aquilo que vai dar aquela confiança de que realmente o trabalho foi feito com todo o rigor científico. Recentemente, apareceu uma reportagem dizendo que um documentário que a Netflix transmitiu a respeito de uma dessas formas de ancestrais do homem tinha algumas informações erradas nesse documentário. Tinham coisas que não eram corretas, né? Mas essa parte nem sempre todo mundo divulga, então a gente precisa ficar sempre muito ligados. Agora, existe uma dificuldade com relação à questão criacionista, ou seja, a interpretação desses fósseis, que é realmente a ordem com que esses fósseis eles são encontrados na coluna geológica. E, gente, olha, eu não tenho problema nenhum em falar sobre as dificuldades que a cosmovisão criacionista tem em discutir determinadas questões, tá? Por quê? Porque isso faz parte da pesquisa científica, da investigação. A gente tem muitas perguntas, muitas vezes a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E da mesma forma que a teoria da evolução tem as suas dificuldades, e a gente precisa tomar cuidado porque muitas vezes a gente passa muito mais tempo questionando e falando mal, né, da evolução, mas a gente precisa olhar para a gente também, para o nosso umbigo, e ver que a gente tem muitas dificuldades para responder algumas questões. Então, essa questão dos fósseis de humanos serem encontrados nas camadas mais altas da coluna geológica em relação a outras formas de vida é uma coisa que é bem complicada para a gente explicar. Existe um modelo na cosmovisão criacionista, ou na teoria criacionista, como muita gente gosta de falar, que é a questão do zoneamento ecológico, que esses animais, esses indivíduos, eles foram soterrados na ordem e de acordo com o habitat em que eles viviam, né? Então você tem os seres vivos mais simples, como peixes que viviam ali perto do nível do mar, anfíbios que viviam próximo à água. Então eles foram sendo soterrados, lógico, no dilúvio, né, de acordo com o ambiente em que eles viviam. Esse é um modelo do zoneamento ecológico e é algo que tenta responder a essa dificuldade que a gente tem de explicar a sequência da coluna geológica. Precisa ser feito ainda muita pesquisa para tentar aperfeiçoar esse modelo, mas é o que nós temos hoje de mais consistente a esse respeito. Mas a evidência nos mostra hoje que a cosmovisão criacionista ela é muito mais plausível, ou seja, não existe uma linha de ancestralidade. Na verdade, todos esses fósseis, pelo menos dos homos, né, refletia apenas a diversidade de indivíduos e de seres humanos que existia na época e que, especialmente após a confusão ali das línguas na Torre de Babel, acabou se dispersando e é por isso que esses fósseis eles são achados especialmente naquela região. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar e deixa aqui nos comentários o que você achou e deixa também uma sugestão de tema que você gostaria de ver aqui. Até!